Hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro, que é falar sobre energia do dinheiro. Esse é um tema que eu trabalho lá dentro da mentoria do FAP. E hoje o olhar que eu trago para vocês é sobre a relação da energia do dinheiro com as nossas energias masculina e feminina. Existe um ponto que é fundamental quando nós pensamos em prosperidade, especialmente prosperidade financeira, que é justamente o equilíbrio da energia masculina e feminina que nós temos. Todos nós temos essas duas energias. E como esse equilíbrio afeta a nossa conexão com o dinheiro? Vamos entender como que isso acontece? Vem comigo para você mudar o seu olhar da relação emocional que você tem com o dinheiro. O ponto de partida para a gente considerar é não olhar somente para o lado energético. Eu sei, até dói meu coração falar isso, parece uma contrariedade, porque afinal de contas eu trabalho falando sobre energia. A nossa relação com a energia e tudo que nós criamos a partir dela. Mas nós precisamos pensar também de um ponto de vista energético e um ponto de vista prático quando nós falamos da energia do dinheiro. Um olhar mais aterrado, mais pé no chão. Pensa comigo, nós vivemos no mundo físico, nós vivemos aqui na fisicalidade e para ter essa conexão com a energia do dinheiro é necessário passar por esse equilíbrio entre a energia masculina e feminina para que exista um movimento entre ação e inspiração e criatividade. A energia masculina é esse movimento de aterramento, de estrutura, de ação, de enxergar um processo. E a energia feminina, ela é mais relacionada à criatividade, à inspiração, às ideias que você tem, os insights que você tem para criar talvez um produto ou um atendimento diferente, algum movimento novo. Isso é a energia feminina que traz para nós. E quando você traz o equilíbrio dessas duas energias, elas trazem esse balanço entre inspirar, ter ideias e colocá-las em prática. Percebe por que é tão importante ter as duas trabalhando juntas? Elas não precisam ser 50% para cada lado, mas nós precisamos das duas, né? Então, uma realiza e a outra traz as oportunidades, o insight criativo, mas nenhuma das duas funciona sozinha. Pensa assim, talvez você seja autônoma, empreendedora e tenha a ideia de um produto novo, de um treinamento, de um serviço. Eu não sei qual é a sua área, mas você tem esse insight criativo, uma inspiração criativa que te fez pensar no produto ou no serviço para oferecer. Essa é a característica da energia feminina atuando em você, que traz esse fluxo, o flow, o tão famoso flow, essa conexão com o fluxo para criar a partir dessa inspiração. Mas para que isso se converta em algo tangível, você precisa criar oportunidades, você precisa dar abertura para que o recebimento financeiro a partir dessa ideia realmente possa acontecer. Ou seja, precisa criar mecanismos através dos quais o dinheiro chegue até você. Talvez ouvindo isso possa soar estranho, possa soar como algo fora da caixinha, mas você já pensou como muitas vezes a pessoa acaba bloqueando o caminho para que o dinheiro chegue até ela? Não é tão óbvio quanto você imagina. Quando nós temos uma dificuldade, nós temos um problema na nossa relação emocional com o dinheiro, e a maior parte das pessoas tem, nós criamos dificuldades para que esse canal de entrada do dinheiro aconteça. Então, as pessoas elas vão ter facilidade para criar o produto, criar o serviço, para talvez até oferecer esse produto e o serviço, mas elas pecam na parte prática, ou seja, na energia masculina que vai criar um caminho mesmo para que o dinheiro chegue. Por exemplo, o que seria essa parte prática? A página de vendas,
ou faturar para o cliente para que ele te pague, combinar os detalhes do pagamento com o cliente. Esses canais de recebimento, eles não são colocados em prática. Então, imagine que talvez você seja terapeuta, oferece o seu produto, oferece o seu serviço, mas esquece de fazer um acordo, de combinar como vai ser o pagamento, como vai ser o reajuste. Talvez você nem se sinta à vontade de reajustar os seus serviços. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, depois procura no canal. Se você tem dificuldade para fazer o reajuste do valor do seu serviço, essa é uma crença de escassez, é um movimento ali, ó, é uma resposta da sua relação emocional com o dinheiro. Se você se identifica, procura aqui. Eu não lembro agora qual que é o nome do vídeo, mas eu falo sobre essa questão de como você lida com o seu cliente. Outra possibilidade, talvez você esqueça de combinar de forma bem prática e bem clara como é o pagamento da sua sessão, se a pessoa tem que pagar antecipadamente, se ela paga um valor antecipado e depois um valor quando a sessão termina. Pode ser que, se a sua relação emocional com o dinheiro gera um desconforto em você, você nem fale sobre esses detalhes. Vamos levar isso para um nível ainda mais alto de desconforto? É quando você não cobra o cliente, você deixa para cobrar depois. Muitas vezes até acaba esquecendo de cobrar pelo serviço, pela sessão, especialmente aqui quando existe esse movimento de venda do seu serviço. Você fica muito na energia feminina e peca na energia masculina, ou seja, você entrega, você produz, mas falta o prático, falta esse acordo prático. Eu já trabalhei com clientes que são empresárias, que são autônomas, e quando nós falamos sobre essas questões, elas falam assim: nossa, Cíntia, é verdade, às vezes eu esqueço de faturar um cliente, fica um tempão. Tem casos até que as pessoas não têm um sistema de controle desse recebimento, fica tudo muito informal. Por quê? Porque criar o sistema de controle, criar essa forma bem clara do dinheiro chegar até ela gera um desconforto, ou seja, de novo, ela está pecando na energia masculina. E eu lembro de uma cliente minha que ela não faturava um serviço há meses, ficou simplesmente no esquecimento. Será que você faz isso? Esquece de cobrar, esquece de emitir a nota fiscal, dificulta o processo para que o dinheiro chegue até você? Aqui, então, é a energia masculina que não está acontecendo. Somente a energia feminina que está atuando, ou predominantemente é a energia feminina que está atuando. Vamos pensar em outro contexto? Pode ser que você trabalhe numa empresa, né? Então o seu universo é o corporativo. E nesse caso você tem um salário X e gostaria de receber mais, de fazer mais dinheiro. As possibilidades para você, para que isso aconteça, seriam um aumento de salário, uma promoção ou uma mudança de emprego. Concorda comigo? Você precisaria ir para um desses movimentos. E aqui também um excesso de energia feminina vai fazer com que você sonhe, que você idealize, que você pense naquele salário mais alto que gostaria, na oportunidade do emprego, mas você não atualiza o seu currículo, não procura oportunidades de emprego, não envia o seu currículo, não se candidata a uma oportunidade de promoção. Talvez você ainda tenha uma sombra muito grande do arquétipo da temerosa, que a gente trabalha lá dentro da mentoria do FAP, que tem aquela síndrome da impostora, sabe? Ela sempre acha que ela não é boa o bastante, que ela não está preparada, que ela precisa de mais um treinamento, mais um certificado, e a pessoa coleciona aquele monte de certificados, de formações, mas ela não tem o impulso do movimento, o impulso da ação, porque ela se sente despreparada. Será que você se sente assim? Depois me conta, ok? Então, voltando para essa questão, caso você esteja na CLT, essa é uma postura muito passiva, esperando que a oportunidade venha até você. Isso é uma energia feminina. Percebe que existe uma desconexão aqui? Está faltando justamente a praticidade, a ação realizada pela energia masculina.
Pode ser que você fale assim, ai Cíntia, mas então só a energia masculina que é boa? Não, realmente são as duas, porque se você tiver um excesso de energia masculina, você vai trabalhar muito, mas em nenhum momento você vai parar para se conectar com a inspiração de buscar algo diferente. Então é aquela pessoa que passa a vida inteira dentro de um determinado trabalho, numa determinada empresa, infeliz com aquilo que está fazendo, mas ela trabalha tanto, ela executa tanto que ela não tem esse movimento da energia feminina de olhar para o lado e falar, puxa vida, eu podia estar fazendo uma coisa melhor, eu podia estar fazendo alguma coisa e que toque mais alto o meu coração. Ah, viu como as duas energias realmente são necessárias? Bom, então anota essa parte. A energia masculina vai te trazer o aterramento, vai colocar os seus pés no chão e fazer com que você tenha uma facilidade de enxergar um caminho, um trajeto, estratégias para colocar as ações em prática. Outra característica marcante ali de uma falta agora da energia masculina é a falta de consistência. Então, de novo, se você for autônoma, você cria uma estratégia, mas você pode ter dificuldade de enxergar o passo a passo dessa estratégia, as ações que você precisa implementar. Ou talvez você não tenha consistência na implementação dessas ações. Por exemplo, se você oferece os seus produtos ou o seu serviço na mídia social, pode ser que uma semana você faça isso, na outra você não faça. Não existe a consistência, e consistência é fundamental para qualquer movimento que você queira fazer. E aqui não importa se o seu desejo é melhorar a sua conexão com a energia do dinheiro, se é cuidar melhor do seu corpo, se é se desenvolver. A consistência é que te impulsiona a dar esses passos constantes e contínuos na direção daquilo que você deseja. Então, eu te convido a pesquisar alguém que seja da sua área, caso você note que esse ponto aqui tocou o seu coração, pesquise alguém da sua área, alguém do seu nicho, ou alguém que você admire e observe se essa pessoa tem constância. É igual ir para academia. Quem vai ter aquele corpo trincado? Quem tem constância no treinamento. Então, te convido a fazer esse exercício. Busque alguém que te inspira, alguém que você olha e fala, puxa, essa pessoa aqui conseguiu. Observa se ela tem ou não tem constância, ok? Então, por conta disso, lembre-se que a energia masculina é que vai pegar a visão, o insight, a ideia criativa da energia feminina e vai transformar em algo acionável, vai transformar em ações a serem realizadas e vai trazer a constância. Um ponto para considerar, e que aqui é do ponto de vista totalmente energético, eu não ia resistir, né? Eu tinha que falar bastante, eu tinha que trazer o ponto da energia também. E esse ponto energético é assim: se você estiver fazendo um movimento com o qual não existe um alinhamento com a sua ação, não existe o alinhamento daquilo que você faz com algo que você goste, talvez você não goste do seu trabalho ou do serviço que você ofereça, não é aquilo que você realmente gostaria de fazer, de realizar. E aí, energeticamente, é como se você enviasse um sinal que gera uma desconexão, gera um ruído. E por que isso, né? Porque você não está em fluxo, você não está alinhada com a ação que realiza. E aqui, um ponto que também vale é pausar por um momento e perceber por que existe esse ruído. Por que não existe esse alinhamento? O que será que você realmente gostaria de estar fazendo? Né? Então, se você faz algo de que não gosta, ou você trabalha para uma empresa cujos valores da empresa e os seus valores são muito diferentes, o seu coração não vai estar naquilo que você faz, e isso gera um ruído, gera uma desconexão energética. Dentro da mentoria do FAP, eu falo com as minhas mentorandas para elas sempre observarem em quais atividades elas estão mais em fluxo, ou seja, aquelas que elas fazem com mais leveza, com mais facilidade, e quais são as atividades que geram resistência, geram um certo peso. Isso é importante
porque vai te dar um parâmetro de quando você está fazendo algo que realmente gosta, daquilo que pode ser que você fique um tempão fazendo e nem note. E quando você faz algo que está completamente desconectado, né? Então, você vai criar mais conexão, mais alinhamento com a energia do dinheiro quando você faz algo de que gosta, quando vem do seu coração aquilo que você está fazendo. É diferente de fazer algo simplesmente porque é uma obrigação, porque é uma necessidade e que no fundo você queria estar fazendo algo diferente. Outro ponto importante aqui, agora que eu falei isso, me veio uma questão. É lógico que nós não podemos fazer somente aquilo que nós queremos, né? Olha, Cintia, eu só vou fazer o que eu gosto, só vou fazer aquilo que eu tenho paciência. Nós também vamos ter que fazer o trabalho chato, o trabalho burocrático. Eu não sei se você gosta de burocracia. Se você gosta, talvez você não goste de vendas, talvez você não goste de comunicação, mas nós temos que fazer aquilo que é necessário, né? Então, eu quero que você observe em termos de área de trabalho. Será que você trabalha numa área com a qual você não se identifica, que não toca o seu coração, que você insiste em fazer somente aquilo que você gosta? Quem só faz aquilo que quer, aquilo que está alinhado, sem se preocupar com algumas atividades que sejam bem básicas, quem faz isso é o arquétipo da inocente, que é muito semelhante à criança que só faz o que gosta. É lógico que aqui esse movimento também não vai te inspirar a conquistar uma relação mais alinhada com o dinheiro, não vai te inspirar a sair do lugar, porque nós precisamos fazer o que nós gostamos e também o que é necessário. Então, eu quero que você pense nesse lado, né? Que nós vamos ter muito mais alinhamento quando o nosso coração está naquilo que nós fazemos, quando nós realmente gostamos da atividade e nós temos a compreensão de que algumas tarefas chatas fazem parte desse movimento. Por exemplo, você oferece o seu trabalho, você oferece o seu serviço, isso te traz um brilho nos olhos, mas você entende que igualmente importante é acompanhar o movimento do dinheiro na sua vida. Você já me viu falando sobre isso? Se você não viu, olha aqui no meu canal, olha lá no Insta que eu falo isso o tempo todo, né? Porque algumas pessoas têm essa dificuldade de relação com o dinheiro e elas não acompanham o movimento do dinheiro na vida delas. Ou seja, elas querem fazer só a parte que agrada. Mas cuidar desse movimento do dinheiro é igualmente importante para que tenha um fortalecimento. Até mesmo um fortalecimento energético, fortalecer o seu sistema nervoso para que você rompa um termostato financeiro, para que você saia daquele teto de recebimento. Já viu falar isso? Deve ter um vídeo aqui no canal também que eu falo, me aprofundo mais nessa questão do termostato financeiro, ok? Então, era importante trazer esse ponto para não dar a sensação assim, eu só vou fazer o que eu quero. Não, você vai fazer o que você quer e vai fazer também o que precisa. A diferença é que é um movimento maduro, é um movimento adulto, entender que eu adoro talvez ensinar as pessoas a fazerem um prato de salada maravilhoso, mas eu entendo que também preciso cuidar dos recursos para gerar esse treinamento sobre culinária. É estranho esse exemplo? Tá bom, eu vou melhorar os meus exemplos com o tempo. Mas pensa nisso, fazer o que gosta e fazer também a parte que é necessária para os seus negócios, ok? Então, considera isso porque é realmente importante. Não tem nada de errado em fazer o que gosta, mas a gente traz o adulto para fazer também o que precisa. Ufa! Bom, vamos lá. Voltando para a questão, então, da energia, né? Quando nós pensamos nesse movimento da energia masculina e feminina, essa clareza sobre ação, energia masculina, e inspiração, energia feminina, que vai te colocar em movimento. Como eu havia comentado antes, não vai ser
50-50, né? Totalmente equilibrado, mas as duas fazem parte da sua rotina. Eu falo mais sobre isso no treinamento Roda da Vida na Vida, em que eu te ensino como você pode organizar a sua agenda para ter certeza que você traz essas duas energias para a sua rotina, para que você faça o que precisa, mas também faça o que gosta. Aqui são só algumas possibilidades de como eu posso te ajudar nesse movimento, ok? Bom, outro cuidado para você pensar, para você consultar ali o seu coração, é não fazer uma atividade simplesmente olhando para o resultado financeiro, olhando para o dinheiro, porque se não existe um investimento emocional, um investimento energético do ponto de vista de contribuição, de gostar daquilo que você faz, você também pode acabar criando uma desconexão com esse canal de abertura para o recebimento do dinheiro, ok? Então, observa como que é esse impulso para você, né? Você será que está olhando só no resultado? Você está olhando somente no dinheiro que você gostaria que entrasse, mas aí acaba criando vários projetos diferentes, vários trabalhos diferentes, com o foco no resultado, mas não tem a sua energia ali para fazer esses projetos florescerem. É como se você plantasse a semente, mas acabasse não colhendo. Pode acontecer isso também, ok? Então, analisa a distribuição da energia de ação e de criação, a sua consistência e se existe um alinhamento com aquilo que você deseja. Energeticamente, quando o nosso foco está apenas no dinheiro, pode ser que nós acabemos gerando uma desconexão, um ruído da nossa, do nosso alinhamento com a energia do dinheiro, com a energia da prosperidade. Nós podemos pensar em um excesso de energia masculina, em que você trabalha muito, faz muitas coisas, mas o dinheiro não chega. Então aqui a gente pode ter esse movimento de olhar somente para o resultado, muita ação, mas pouco retorno. Então é o oposto do excesso da energia feminina, que é mais contemplativo. Aqui você executa demais, que é o que eu chamo do arquétipo da guerreira, mas talvez o foco esteja tanto no resultado final, no financeiro, que causa uma dificuldade de alinhamento com aquilo que você gosta, com aquilo que você doaria a sua energia para que ganhasse força, para que se desenvolvesse melhor. É como se faltasse mesmo o seu investimento energético para que aquilo desse resultado. Então, no exemplo que eu dei anteriormente sobre essa sensação de leve e pesado, trabalhar muito pode fazer com que a sua energia fique muito pesada. É um excesso de ação, com o foco somente no resultado financeiro, e isso gera desconexão. É complexo esse assunto, não é? Espero que você esteja acompanhando. Às vezes eu falo demais e falo rápido demais, mas observa, são vários elementos. Se for preciso, assiste esse vídeo de novo, deixa o seu caderninho, elege um caderno só para os meus encontros aqui com você, para você tomar nota, ok? Então, se tiver muito complexo, assiste de novo para você fazer as suas anotações. Mas eu queria pensar em alguns exemplos para ilustrar como que esse ruído pode acontecer entre o que você faz e o que você gostaria verdadeiramente de fazer, ok? Então, quando que nós podemos não nos alinharmos com aquilo que nós gostaríamos, gerando ruído? Quando nós nos preocupamos demais com a opinião dos outros, com o que os outros vão dizer, com o julgamento das pessoas, sobre o que seus amigos, familiares, colegas vão falar sobre as suas escolhas. Quando você tem vergonha de se expor, talvez você tenha algo muito bacana como contribuição para ajudar outras pessoas, mas você não quer abrir uma câmera aqui como eu estou fazendo e conversar com as pessoas. Nesses casos especificamente, sabe uma coisa que está provavelmente falando muito alto e pesando muito para que você gere esse movimento? É o ego. O ego, ele tenta o tempo todo nos proteger, né? Ele quer evitar sofrimento, ele quer evitar dor, mas por conta disso, você acaba não fazendo aquilo que gostaria.
Talvez você se preocupe demais olhando para fora, olhando para os outros, porque a sua família vai achar que você está louca porque você quer mudar de emprego depois de, não sei, 10 anos trabalhando numa determinada empresa. O que vão falar de você? O que vão pensar de você? Vão achar que você está louca, que perdeu a cabeça, percebe? Quando você ouve essas narrativas, eu chamo isso de narrativa, essas narrativas vêm do ego, né? E a ideia de sofrimento para o nosso ego é paralisante. Ele não quer que nós nos coloquemos em situações em que nós seremos julgadas, que nós teremos essa experiência de dor, mesmo que ela nem exista, mas para a mente pode ser que isso existe. E o que acontece? Ele faz com que você nem arrisque, nem considere a possibilidade de fazer outra atividade. Não abre os seus horizontes. Então, leve em consideração que o seu ego vai sempre tentar te proteger, evitar situações que sejam desafiadoras e que tirem você da sua zona de conforto, daquilo que não é familiar, né? Então, ele vai te evitar ir para a novidade, ir para o novo. Ele quer te manter dentro do familiar, certo? É como se fosse uma dança de proteção, para que você só vá por caminhos que sejam conhecidos, que estejam dentro daquilo que você já faz, do que é tradicional, do que talvez seja mais aceito. Ou seja, você tem diversas formações, diversos certificados e a ideia de começar algo novo que não vá colocar em prática todo esse conhecimento que você acumulou te assusta demais, porque é novo, porque é desconhecido. E o seu ego bota o pé no freio e fala: imagina, nós não vamos por aqui, não vamos por esse caminho, porque eu não sei o que vai acontecer daí. Então gera incerteza, gera insegurança e elas são tão altas que isso te paralisa e você não consegue fazer um movimento de mudança. Forte isso, né? Então observe esse ponto também. Ufa, quanta coisa, né? Eu acho que você vai ter que assistir esse vídeo de novo. Mas tem mais ainda. Quero que você pense assim, que não existe crescimento dentro da zona de conforto. Porque a zona de conforto é isso, é aquilo que já é familiar, gera uma estagnação. Para você crescer, seja dentro da CLT ou como autônoma, como empreendedora, você vai ter que correr algum tipo de risco. Você vai ter que sair desse lugar familiar e sondar as águas. Algumas vezes vai dar certo, outras vezes não vai. E aqui vai ser colocada em prova a sua tolerância a lidar com o erro. Depois me conta se você tem dificuldade em lidar com o erro, se você é muito perfeccionista. A gente fala muito sobre isso também dentro da mentoria, porque essa falta de habilidade para lidar com as falhas pode fazer com que você paralise. Então, depois me conta como você se sente, se esse é um tema que te gera desconforto. Talvez você aprenda com os erros, não se martirize, tire o conhecimento e vida que segue. Isso é um ponto muito favorável. Então, observe essa questão para você sentir se talvez esse seja um fator que faz com que você não perceba novas oportunidades, ok? Para que esteja sempre dentro da zona de conforto, do morno. Ai, eu detesto morno. Por mim, a gente rompe, sai desse lugar para ter mais retorno. Inclusive aqui, nesse caso, o seu ego, ele fala mais alto quando ele percebe que existe um risco, que existe uma ameaça, que talvez você vá se expor. E esse movimento do ego falar mais alto, ele pode ser traduzido como uma procrastinação elevada. Essa procrastinação, ela pode acontecer de maneiras diferentes. Por exemplo, você faz várias atividades, mas essas atividades não estão diretamente relacionadas ao recebimento do dinheiro. Então você tem aquela sensação que está sempre trabalhando muito, está muito ocupada, faz inúmeras tarefas, mas são tarefas que não geram receita. Por exemplo, imagina que você teve a ideia, olha a energia feminina, você teve a ideia de criar um e-book falando sobre um tema que você domina. Então você
teve esse insight, Energia Feminina em Ação, começou a trabalhar nesse book, mas o medo do julgamento, do que vão dizer sobre o que você tem para compartilhar, se as pessoas vão gostar ou não, esse medo é tão forte que faz com que você passe horas ajustando a fonte do e-book, ajustando o layout, criando uma página de vendas, né, para você oferecer esse e-book, mas o que você não faz? O e-book, você não para escrever, mas a sensação que você tem é que você está produzindo. Por quê? Porque afinal de contas você está ocupada. Mas você está ocupada com aquilo que não gera receita, com aquilo que não te expõe. Fez sentido isso aqui para você? Eu lembro de fases na minha vida em que eu estava justamente nesse tipo de procrastinação. Qual que era o meu desafio? Abrir a câmera e vir falar. Isso aqui para mim era desafiador. Então, eu fazia de tudo menos o que era necessário, menos o que era mais importante e que estava mais alinhado com aquilo que eu gostaria. Será que você também faz isso? Será que o seu ego prega essa peça e faz com que você procrastine fazendo muitas coisas que te dão a sensação de estar ocupada, de estar trabalhando, mas sem gerar receita? Isso acontece de uma forma muito sutil. Se nós não estivermos atentos, não prestarmos atenção, nós não notamos que isso está acontecendo, ok? Porque afinal de contas você está ocupado, certo? É o teu ego te distraindo para que você não faça exatamente aquela uma coisa que traria os resultados e que te exporia. Isso pode ser o resultado de um desequilíbrio entre a energia masculina e feminina. Então você vai ficar só na parte criativa, que é a energia feminina, e não vai fazer a parte de ação, que é a energia masculina. E o ego lá falando, ai, não faz não, ninguém vai gostar do seu livro. Já ouviu isso? Ai, que narrativa limitante, né? Bom, aqui foi um olhar um pouco mais prático do ponto de vista de energia masculina e feminina. Mas tem mais uma questão que é importante para nós abordarmos, que é a nossa relação emocional com o dinheiro vai sempre ditar o tom desse nosso alinhamento. Esse é o tema da mentoria do FAP. Nós entendemos quais são as nossas narrativas sobre o dinheiro, as nossas crenças, para nós trabalharmos essas crenças. Então, se você tiver crenças limitantes que estejam muito arraigadas em relação ao dinheiro, elas vão te impedir de fazer movimentos para que você conquiste prosperidade. Então, você já parou para analisar quais são as suas crenças sobre o dinheiro, sobre prosperidade, sobre riqueza? O que vem à sua mente quando você pensa sobre isso? Observa os seus pensamentos, observa as suas narrativas. Talvez uma das crenças mais limitantes e que pode ser que você tenha também é que riqueza e dinheiro é algo errado, que ter dinheiro é uma coisa ruim. Isso ressoa com você em algum nível? Observa. Dinheiro é uma energia neutra. Dinheiro é uma energia neutra. Ela não é boa nem ruim. Eu estava conversando com as minhas alunas na semana passada e nós tocamos justamente nesse ponto, porque algumas pessoas têm medo, não do fracasso, mas elas têm medo de ter sucesso e, tendo sucesso, de fazer muito dinheiro. E quando elas pensam que elas podem ser bem-sucedidas e podem começar a fazer mais dinheiro, vem aquele medo de que o dinheiro irá corrompê-las, irá fazer com que elas se tornem uma pessoa ruim. Você sente isso também? Conta pra mim. Observa seus sentimentos. Pensa comigo assim: o dinheiro vai trazer à tona aquilo que já existe na pessoa. Ele não corrompe, ele não muda a sua personalidade. Ele vai destacar aquilo que já existe. Existem pessoas pobres que têm uma índole ruim e existem pessoas ricas que têm uma índole ruim. Não é a situação financeira, não é o acesso ao dinheiro que faz essa diferença. O dinheiro traz à tona, então, aquilo que já existe. Se você for uma boa pessoa, uma pessoa que gosta de cuidar, de colaborar, que gosta de desenvolvimento, que apoia causas, você vai ter mais recursos para fazer essas coisas. Por quê? Porque já está em você. Não é uma questão de
do dinheiro fazer esse movimento. Já existe. E o mesmo para o contrário. Se é uma pessoa que só pensa nela, que é muito mesquinha, que ela passa a perna, que ela fica tentando descobrir maneiras de driblar sistemas para que ela lucre, ela com o dinheiro vai fazer isso em outro nível, mas já existe nela. Faz sentido isso para você? Observa isso com bastante carinho. Se você acredita que o dinheiro corrompe, esse é um ponto a ser trabalhado, porque isso gera uma desconexão entre o seu desejo de ter uma vida mais próspera e a abertura desses canais para que isso aconteça. Então, se você sente isso, se essa é uma crença sua, esse é o seu ponto de trabalho. Você vai sair desse vídeo disposta a trabalhar essa questão, combinado? É um ponto de partida. Olhe para o dinheiro como uma ferramenta que vai permitir que você se expresse de uma maneira mais autêntica, da maneira mais autêntica possível dentro daquilo que são os seus valores, e que esses valores serão sim uma contribuição para a sociedade como um todo. Já pensou? Não é fortalecedor ter esse olhar? Então, é uma maneira de você começar a trabalhar essa crença. Eu recomendo que você encontre exemplos de pessoas que tenham recursos financeiros, que tenham condições financeiras e que fazem movimentos positivos com a energia do dinheiro, porque isso vai te ajudar a olhar para essas referências, aplacar essa crença, transformar essa crença e trazer a sensação de que você, com esses recursos também, pode fazer muito, pode fazer coisas incríveis. E alinhado a essa ideia, a essa lógica, eu não podia deixar de falar de outra questão energética. Pensa nas coisas boas que você poderia fazer com o dinheiro, de forma bastante prática mesmo, na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, daquelas pessoas que são importantes para você. Para por um momentinho e pensa no movimento próspero que esse dinheiro seria para você. Quando você se conecta com essa energia de uma forma positiva, você começa a criar coisas valiosas a partir dessa vibração. Você deixa de repelir a energia do dinheiro. Pelo contrário, você vai atrair mais, você vai se conectar com mais facilidade. Porque para onde você leva a sua atenção, você leva a sua energia e você atrai mais do mesmo. Então, acreditar que o dinheiro é algo negativo vai repeli-lo. Mas quando você para e pensa em tudo de positivo que você pode criar a partir dele, aí você se conecta. E aí o que você faz? Você assiste de novo esse vídeo e pensa na energia masculina de ação e a feminina de inspiração e abre espaço para as duas na sua rotina. Quando você abre espaço para as duas, uma te inspira e a outra te movimenta. E aí você tem mais equilíbrio. Não é bacana? Então, ufa, foi um vídeo mais longo, né? Mas tudo bem, coloca tudo isso aqui em prática para você testar. E se você gostou, clica aqui no joinha, deixa o seu like e se inscreve para você receber as notificações daqui do canal quando tiver vídeo novo, tá bom? E pesquisa aqui no canal que eu já tenho vários vídeos falando sobre energia masculina e feminina, relação emocional com o dinheiro, tudo isso aqui vai te ajudar a ter esse alinhamento. Te vejo no próximo vídeo.